Espírito Santo trabalhar em nós. Amém? Eu tenho algo muito importante da parte de Deus para compartilhar com você hoje. Mas muito importante mesmo, queridos. Então é prioritário que você reserve toda a tua atenção para o que o Espírito Santo vai derramar sobre este lugar. Serão duas etapas hoje. A primeira é a palavra revelada. E a segunda é a unção para transformar a tua alma a partir do entendimento dessa palavra. Muitas vezes as pessoas vêm para o culto, mas não absorvem nada, não se lembram do que ouviram, do que foram ministradas. Simplesmente vêm e vão de maneira religiosa. Embora muitas pessoas confundam religião com uma coisa boa, para nós que temos o entendimento das Escrituras, sabemos que religião é um barco furado. É comum as pessoas se referir aos crentes, né? Aqueles crentes que realmente buscam a Deus, que praticam, que dão um bom testemunho. Eles falam assim: olha, aquela pessoa é muito religiosa. Mas se a gente falar aqui no nosso meio, olha, você é religioso, soa como uma ofensa. Porque religião nós sabemos que é um barco furado, religião não leva ninguém a lugar nenhum. É mentira quando dizem aí fora que toda religião leva a Deus. É mentira do diabo. O único caminho para chegarmos ao Pai e cumprirmos o nosso destino profético é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é o único caminho para a vida eterna no Pai, que é o nosso Deus, Senhor soberano sobre todo o universo. Amém? Então eu preciso que você entenda. Você veio aqui para o culto para ser transformado. E é a palavra que é a verdade que transforma. Na Bíblia tem uma promessa que diz assim: conheçam a verdade e serão libertos. Então você está nesse exato momento sendo exposto à verdade, que é a palavra de Deus para transformar a tua vida daqui para frente. Amém? E eu quero te dar uma informação. Talvez eu acredito que eu já tenha compartilhado isso com você, mas é importante eu falar novamente, porque quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez, quem já ouviu, não entendeu ou não guardou, vai ter a oportunidade de guardar. Amém? A Bíblia fala que tudo que ligarmos no céu será ligado no céu. Como assim? Tudo que nós desligarmos da terra e ligarmos no céu, vai acontecer em nome de Jesus. Tudo que nós ligarmos na terra e desligarmos no céu, vai acontecer em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você? Que quando a palavra de Deus é liberada do altar, nós devemos ligar essa palavra no céu e desligar na terra. A palavra ligar significa prender. A palavra desligar quer dizer liberar. Então, quando nós estamos num culto como este, um culto tão poderoso, e eu sou suspeito para falar, mas você vai entender. A unção que nós estamos vivendo aqui, só durante o louvor, já atrai a nossa atenção que o sobrenatural está se tomando forma no meio de nós, amém? Então, se eu falar que esse culto até aqui está sendo sobrenatural, eu sou suspeito. Mas eu quero que você entenda e que você tenha propriedade, porque você também é parte da manifestação desse sobrenatural aqui. Aleluia? Então o que nós devemos fazer? Quando a palavra é liberada do altar, nós temos que crer, ou seja, temos que ter fé para ligar no céu e desligar na terra. Quando nós recebemos um decreto, como eu disse agora há pouco, Deus vai mudar a tua vida manifestando o sobrenatural, e você diz amém e você crê, você está ligando esse decreto, essa profecia no céu, e está desligando aqui na terra para ela se cumprir na tua vida. Quando você ora, quando você intercede pela vida de uma pessoa, você liga aquela oração no céu, através do nome e do sangue de Jesus, e desliga ela na terra, para que ela transforme, aconteça algo extraordinário, algo sobrenatural, e aquela vida que foi alvo da tua intercessão seja transformada. Então, ligar no céu, ou seja, prender no céu, significa liberar, desatar na terra, para que a gente viva o extraordinário de Deus, o sobrenatural. Amém? Quem entendeu, diga aleluia. E a palavra que vamos ser ministrados hoje, e que vai ser o abre alas, para que a unção sobrenatural venha sobre nossas vidas, é:
portas do sobrenatural. Repete comigo, portas do sobrenatural. Amém? Eu quero ler com vocês hoje, a princípio, o versículo 3 e 4 dos Salmos de número 24. Salmos 24, versículos 3 e 4. Olha só essa pergunta. Queridos, vou repetir mais uma vez. Presta atenção. Essa palavra pode transformar teu futuro. Essa palavra vai te dar acesso ao sobrenatural de Deus. Se você sair daqui e decidir pôr em prática tudo o que você vai aprender aqui hoje. Amém? Olha só essa pergunta como ela é importante. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? O que o rei Davi está querendo passar para a gente com essa pergunta? Ele quer passar uma informação que existe um lugar santo, que é o monte do Senhor, ou seja, o lugar do sobrenatural, e ele está dizendo assim, quem é que pode entrar? Quem é que pode acessar? Quem é que pode viver o sobrenatural? E no versículo 4 está a resposta. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Diga amém. O Salmos 24, queridos, nós daqui um pouco iremos ler mais dele. Ele fala sobre a soberania de Deus. Ele descreve Deus como o autor e mantenedor de todo o universo. Ele também diz em sua riqueza de revelações que há um caminho que nos direciona a um ambiente sobrenatural. E todos nós, fala assim, todos nós podemos discernir em espírito que o sobrenatural é um ambiente profético que tem portas. Quando nós lemos esses dois versículos aqui do Salmo 24, e em espírito, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser entendidas, discernidas, absorvidas em espírito. Não dá para uma mente natural absorver a palavra sobrenatural. Você pode até, com a tua mente natural, pegar o logos, a informação, mas o poder que vai vir para transformar a tua vida e desatar o sobrenatural na tua história, no teu caminho, na tua casa, tem que ser em espírito, aleluia? E nós temos sido ministrados desde o início do ano, quando recebemos a revelação da palavra profética para o ano de 2025 como o sobrenatural. Nós temos aprendido que existem chaves para abrir as portas do sobrenatural. Amém? Eu sei que alguns aqui esqueceram. É comum as pessoas perderem chaves, sim ou não? Só eu que perco minhas chaves todo dia praticamente. Lá em casa, se eu não colocar a chave do carro no lugarzinho certo, se eu for procurar, é um caos. Então chaves é uma coisa que a gente normalmente perde. Se a gente é bom para perder as chaves do natural, e ninguém gosta de chegar em casa cansado, depois de um temporal igual os que estão caindo, todo encharcado, cansado, doido para tomar um banho, comer e dormir, chegar em casa, não conseguir entrar em casa porque perdeu as chaves. Então já é ruim para a gente perder as chaves do natural. Agora imagina, meu irmão, o quanto é péssimo para a nossa alma você perder a chave do sobrenatural. Deus nos revelou que o inimigo tem uma estratégia. O inimigo todo mundo sabe que é o diabo, amém? A palavra diabo significa adversário da nossa alma. Então o diabo, ele tem uma estratégia para nos destruir. E a estratégia dele é nos distrair para nos destruir. Uma pessoa distraída em seu caminho, ela vai cometer muitos erros. Uma pessoa distraída, ela pode perder a única oportunidade da sua vida. Afinal de contas, todo mundo aqui já está sabendo o que é uma oportunidade, amém? Então nós não podemos, queridos, nos distrair. Uma pessoa distraída facilmente esquece a palavra do culto. E se a gente veio para o culto para ser alimentado pela palavra, para receber um caminho do sobrenatural, para ter a nossa alma alinhada, transformada, a gente não pode se distrair. Porque nós estamos sendo aqui agora ministrados por uma palavra, que são verdadeiras oportunidades
para que a gente possa abrir o sobrenatural de Deus sobre nossa vida. Amém? Então repete assim comigo, para que se você esqueceu, você vai lembrar. E se você já perdeu, você vai ser restituído agora dessa informação, dessa revelação. Fala assim: as chaves para abrir as portas do sobrenatural são oração e adoração. Oração e adoração são as chaves do sobrenatural. Amém? Alguém tinha esquecido? Não precisa revelar, não precisa levantar a mão. Misericórdia. Fala assim comigo: oração e adoração são as chaves do sobrenatural de Deus para a minha vida. Meu irmão, fazer uso dessas chaves é um hábito saudável, porque quem faz uso dessas chaves, além de abrir um portal espiritual, ele vive de forma saudável. Porque quem ora, oração é falar com Deus. Adoração é se render, é se relacionar, é atrair a presença de Deus para a sua vida. Quando você abre as portas do sobrenatural, através da tua oração e adoração, você vai acessar o sobrenatural e o sobrenatural vai ter acesso a você. Olha só como parece algo complicado, mas na verdade é muito simples. Você usa as chaves que são oração e adoração. Você vai abrir as portas do sobrenatural e quando você entra no sobrenatural, o sobrenatural te envolve, ou seja, ele passa a te possuir. E o sobrenatural para nós é a presença do Pai. E o rei Davi faz uma pergunta: quem é que pode ter acesso ao sobrenatural? Quem é que pode entrar pelos portais da presença? Quem é que pode acessar o lugar santo do Senhor? E ele responde: aquele que tem o coração puro, aquele que possui as mãos limpas, aquele que não é idólatra, aquele que só serve a Deus. Diga aleluia. E esses salmos, querido, ele nos revela aqui nos versículos 3 e 4, que o sobrenatural é um ambiente protegido, porque tem portas. Se tem chaves é porque tem porta, amém? Se tem chave é porque tem senha para entrar. E por que um ambiente, ele precisa ter portas? Por que um ambiente, ele precisa ter portas? Fala assim: todo ambiente que tem portas protege algo muito especial. Todo ambiente que tem uma porta, essa porta só existe para proteger algo valioso. E o que é um ambiente? O que é algo valioso aqui? A presença de Deus, ela tem uma porta, ela precisa ser protegida, porque alguém pode ir lá e fazer mal? Claro que não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, querido, que o sobrenatural, que o lugar santíssimo, o lugar da intimidade com Deus, ele precisa de portas, porque faz uma separação. O sobrenatural, a presença de Deus, não é para qualquer um. Olha para a pessoa que está próxima de você aí e fala para ela assim: você não é qualquer um. O sobrenatural de Deus não é para qualquer um. Perdão. E se você não é qualquer um, meu irmão, isso significa que você nasceu para ter acesso ao sobrenatural de Deus. Mas não é aquele sobrenatural que você entrou, viu e logo em seguida sai. O sobrenatural de Deus tem que ser um estado permanente, um lugar que você tem livre acesso. É por isso que Deus facilitou, através do nome e do sangue de Jesus, apenas com a oração e adoração. Uma pessoa que ora e adora, ela entra na presença do Pai praticamente o tempo todo da sua vida. Porque uma pessoa que ora, ela não consegue passar muito tempo longe da presença. Sabe aquele louvor que diz assim: quem já pisou dos santos em outro lugar não sabe ficar? Eu vejo esse louvor como revelação do céu, porque a partir do momento que você entra na presença, meu irmão, você
Por exemplo, você fez o teu devocional em casa de manhã e saiu para trabalhar. Mas você não consegue ficar longe daquele ambiente de glória. No meio do caminho você se lembra e fala: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Pai, eu te amo, obrigado. Senhor, me livra do mal. Você continua, você vai dando ali mais outros momentos de adoração e oração. Você chega no teu ambiente de trabalho, encontra um problema e você recorre a quem? Senhor, me dá a inspiração, me dá a inteligência, me dá a força necessária para resolver esse problema. Quem está entendendo, diga aleluia. Então o sobrenatural não é um lugar que qualquer um frequenta. É por isso que existem portas, amém? E essa porta, ela não se abre apenas com chaves. Lá na minha casa eu tenho uma fechadura no portão, que toda pessoa que vai lá em casa, um visitante por exemplo, a gente fala, por exemplo, eu fui sair a minha sogra passou mais de um mês na minha casa. E a gente foi sair outro dia, eu tirei o carro na garagem, ela falou: deixa que eu fecho o portão. Ela foi lá, abriu, fechou o portão e não conseguia travar o cadeado, que é a fechadura. Aí eu parei o carro, fui lá, ela falou: mas é porque é muito difícil. Só que na casa dela ela tem uma fechadura igual, porque foi eu que comprei e dei para ela. Aí naquele ato ali de fechar aquela porta, Deus falou comigo: ó, as portas do sobrenatural são semelhantes a essa fechadura. Não adianta ter a chave, não adianta querer, tem que saber abrir. Tem que ter um entendimento do que você está fazendo. Então, não adianta você falar assim: olha, eu já entendi tudo. A chave para entrar na presença, para entrar no sobrenatural, é oração e adoração. Mas o que adianta? Eu conheço um monte de gente que ora, eu conheço um monte de gente que até adora, mas nunca viveu o sobrenatural. Eu conheço algumas pessoas que oram, que adoram, que vêm para o culto, saiu aqui, virou a esquina, só Deus sabe. Então não adianta só ter a chave, tem que saber usar, amém? E o salmista aqui nos revela: quem é que entra no lugar santíssimo? Quem é que pode acessar a presença do Senhor? Porque você, além de ter a chave, você precisa saber abrir e você também precisa permanecer. Você não está vivendo uma revelação do sobrenatural apenas para entrar e visitar. Você está aprendendo a respeito do sobrenatural. O Espírito Santo está revelando o sobrenatural para que você entre e permaneça, amém? Existem pré-requisitos. Quais são esses? Vamos repetir: mãos limpas, repete comigo: mãos limpas, coração puro, não ser idólatra, servir somente a Jesus Cristo, amém? Isso aqui, queridos, são características claras de uma pessoa saudável espiritualmente, ou seja, uma pessoa santa. A igreja, ela é formada por pessoas, e a igreja, ela tem um objetivo que é salvar vidas, e ganhando essas vidas para Jesus, através da pregação do Evangelho. Eu estou aqui, por exemplo, pregando o Evangelho para você, amém? E quando nós pregamos Jesus para uma pessoa, ela aceita essa pregação, ela entende o que está sendo ministrado, ela automaticamente recebe a salvação. Como? Através do seu arrependimento e confissão de pecados. Quando ela aceita Jesus como o único suficiente Salvador e intercessor diante do tribunal da justiça de Deus, essa pessoa passa a figurar no livro da vida, ou seja, o seu nome é escrito pelo sangue do Cordeiro no livro da vida. Essa alma, ela recebeu salvação, diga amém. A salvação, meu irmão, ela é acessível a todos, porque a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, ele confessar Jesus como Senhor, Salvador, único e suficiente intercessor, ele será salvo. Só que, do mesmo tempo que a salvação vem de maneira fácil, ela precisa ser acrescida de um processo. Porque a gente não recebe Jesus, é salvo e é arrebatado. A gente continua habitando em um mundo onde a Bíblia fala que é um mundo de homens impuros com atos impuros.
O profeta Jeremias diz: ai de mim, que sou um homem impuro, que habito no meio de homens impuros, com os lábios impuros. Então no mundo jaz o maligno, e quem vive neste mundo que a gente habita, a gente corre o risco de fechar as portas da nossa salvação. Fala assim, misericórdia. Então a salvação ela vem até rápido, mas não é apenas ser salvo. A gente tem que permanecer com a nossa alma transformada, sendo transformada todos os dias. É por isso que a gente vive o discipulado na igreja. E é por isso que a gente precisa meditar na palavra de Deus todos os dias. Vamos ler aqui mais um pouquinho do Salmos 24, a partir do versículo 1. Até aqui está todo mundo entendendo? Diga amém. Amém. Salmos 24, 1. Olha só. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que neles vivem. Esses salmos aqui, ele revela a soberania de Deus, a sua autoria da criação e também o seu poder para manter o mundo e governar. Versículo 2: pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Versículo 3: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, e o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Até aqui, querido, esse salmo ele é muito revelador, porque além de falar da soberania, do poder de Deus, ele descreve como é que a nossa alma deve permanecer após a gente receber a salvação. E qual galardão que a gente recebe após receber salvação e se esforçar para permanecer de acordo com a vontade de Deus. Nós recebemos bênçãos, muitas bênçãos de Deus. Diga amém. Fala assim comigo: salvação e cura. A salvação e cura são prioritários na nossa vida, porque a salvação ela nos faz entrar na presença, e a cura ela é necessária para nos proteger de não sair da presença. Fala comigo: a salvação me dá acesso à presença, e a cura me proíbe de sair da presença. Como assim, meu irmão? Você conhece alguém que servia a Deus, que era uma pessoa que amava o Senhor Jesus, de oração, de adoração, e hoje não serve mais? É o famoso crente desviado. Alguém aqui conhece? Já ouviu falar que existe? Essa pessoa, em algum momento da vida dela, ela recebeu salvação, ou seja, ela teve acesso à presença por meio do sangue de Jesus, mas ela não perseverou no processo da cura e a sua alma ficou doente. Então essa pessoa, ela saiu da presença e ela voltou para o inferno. O inferno aqui é um mar de lamas, de onde o sangue de Jesus nos removeu. A cura, meu irmão, é para proteger e impedir de voltarmos ao inferno. É por isso que nós devemos perseverar em permanecer na salvação e aceitar o processo de cura através da palavra de Deus. Fala aleluia em nome de Jesus. A alma doente, ela morre. E o que significa uma alma doente morrer? É aquela pessoa que desiste da sua salvação e entrega de mão beijada a sua alma ao ladrão. Jesus é o dono das nossas almas, mas somos nós quem decidimos o nosso futuro, com Cristo ou sem Cristo. Uma alma morre porque está doente, mas assim como é na nossa carne, espiritualmente falando aqui, a nossa alma doente também é assim. Deixa eu explicar para você. Não existe doença que matou de repente. Você viu que fulana, tal pessoa morreu de repente.
Como? Um infarto fulminante, morreu de repente? Aparentemente parece que sim. Mas até um coração, querido, que parou de funcionar, de repente, ele não parou simplesmente porque era saudável. Ele parou porque teve uma doença que já estava ali e não foi diagnosticada, ou foi diagnosticada tarde demais. A nossa alma, espiritualmente falando, não é uma alma doente. Por exemplo, o casamento não acabou de repente. O crente não desviou de repente. A pessoa não voltou a cometer pecados, crimes, vícios de repente. A sua alma rejeitou o processo de cura e foi defiando. É o que nós chamamos de apostasia, que é frieza espiritual. É a pessoa que entendeu o processo da cura, mas não respeitou. A gente, na carne, todos vamos padecer. A carne vai envelhecendo, o nosso corpo vai definhando, ou seja, vai perdendo vigor, vai perdendo saúde, vai perdendo as funções e vai perdendo o vigor que nos faz permanecer vivos. É por isso que os idosos são pessoas mais sensíveis. E vai chegar um dia que vai padecer. A nossa alma vai acompanhar o mesmo processo se não tiver cura. A palavra de Deus é o bálsamo, o poder de Deus é a unção que revigora e trata a nossa alma, porque você precisa acessar o sobrenatural e você precisa permanecer. Diga aleluia. Meu irmão, assim como a oração e a adoração abrem as portas para a tua alma ser salva e curada no sobrenatural, existe uma doença que, se não for diagnosticada e tratada imediatamente, ela vai se tornar fatal e vai fechar as portas do sobrenatural da tua alma. Posso falar que doença é essa? Pecado. O pecado é a chave que fecha as portas do sobrenatural. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é o quê? O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Olha a parte B deste versículo, como é esclarecedor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Consequência do pecado, consequência da doença ignorada, não tratada, chamada pecado, é morte. Graças a Deus, tem uma vírgula aqui escrito, mas o dom gratuito, a cura, é uma vida com Jesus Cristo. Quer entrar no sobrenatural, receber cura todos os dias e permanecer, quem quer? Então entenda, não existe vida fora de Jesus Cristo. Não existe vida fora de Jesus Cristo, família. O inferno quer nos atrair, ele quer sujar as tuas vestes espirituais, quer manchar a tua alma com marcas de pecado. Porque a alma marcada pelo pecado é uma alma enferma, é uma alma doente. Um pecadinho tem nada a ver, o diabo quer que você acredite nisso. Esse pecadinho nada a ver porque todo mundo faz. Meu irmão, é tudo que o inferno quer, porque ele vai defiando, ele vai atacando, ele vai matando, até chegar um ponto em que a tua alma vai se afastar totalmente. Ela vai ser expurgada, ela vai ser lançada fora da santidade de Jesus. O pecado, ele mata a nossa alma, porque ele fecha a porta, ele rouba o nosso acesso ao sobrenatural. E qual é o remédio para o pecado? Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Vou falar novamente, como eu disse no início, essa palavra é muito importante. E se você sair daqui hoje disposto a pôr em prática o que está sendo ministrado para você, a sua vida começa, além de tudo, além da transformação, você vai começar a prosperar em muitas áreas. Quem esconde os seus pecados não prospera.
Tem alguma coisa amarrada na tua vida aí, por exemplo? Tem muita enfermidade, tem muita batalha, tem muita guerra espiritual, está tendo muita miséria na tua vida? Precisa falar para você onde é que está o problema? Fala assim, o meu pecado. Não, vamos lá, gente, é todo mundo. A Bíblia fala que todos pecamos. E se todos pecamos, fomos todos destituídos da glória de Deus. E você não está aqui hoje para estar certo ou errado. Você está aqui hoje para ser curado na tua alma. Diga aleluia. Então lá todo mundo, vamos assim. O meu pecado rouba a minha salvação e me faz ser uma alma miserável. Alguém aqui quer viver na miséria? Então, meu irmão, está na hora da gente parar e rever nossa alma e começar a pôr para fora o pecado oculto. Porque todo pecado oculto na nossa vida rouba a nossa salvação, mata a nossa alma e nos faz ficar preso na miséria. Graças a Deus tem outra vírgula aqui. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Da mesma forma que aquele que esconde o pecado não prospera, a Bíblia está dizendo que aquele que confessa e abandona, encontra misericórdia. O que a Bíblia está dizendo? Que o pecado oculto, quando ele é confessado e ele vem com renúncia, ele traz misericórdia. Essa misericórdia aqui vai te levar a ter uma vida próspera. Diga amém se você crê. O que mata uma alma, meu irmão, é exatamente isso. Uma vida longe de Jesus. Mas só que uma vida regada com oração e adoração é uma vida que vai ser facilmente reconhecida como uma alma saudável. Porque quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com o Pai, através da tua oração e da tua adoração, mais cura você recebe, amém? Confessar pecado vai trazer prosperidade para a tua alma, diga aleluia. Mas entende uma coisa, eu vou ser o primeiro a levantar a mão, porque eu vou confessar um pecado. Eu vou ser o primeiro a levantar a mão, porque eu vou confessar um pecado aqui agora. Eu já confessei pecado sem ter me arrependido dele. Agora eu vou perguntar, alguém aqui já confessou um pecado sem ter se arrependido? Eu já estou levantando as duas mãos, para não correr o risco de perder essa oportunidade. Sabe o que a Bíblia está falando? Que nós devemos confessar e se arrepender. Porque pecado confessado sem arrependimento, meu irmão, não serve para nada. Confessar o pecado todo mundo confessa. Dependendo do teu interesse na situação, na conversa, dependendo da aparência que você quer ter, dependendo da roupa que você quer exibir no culto, você até confessa o pecado. Mas se arrepender do pecado, são outros 500. É por isso que eu disse, no início do culto, que a cura, a salvação, o perdão, ela vem com a confissão. A Bíblia fala que quando nós confessamos nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome ele é escrito no livro da vida. Então a salvação ela é acessível. Jesus fala, o reino de Deus está próximo a todos. Em Mateus 3, quando Jesus começa a pregar, o primeiro sermão dele foi, arrependam-se todos, pois o reino de Deus está próximo. Esse próximo aqui é que é acessível. Uma coisa próxima é uma coisa acessível ao alcance de todos. E qual é o segredo para você acessar o reino? Arrependimento. Só que muitos até confessam o pecado e esquecem do principal. Muitos têm a chave, mas não sabem usar. Muitos querem a salvação, mas não conseguem permanecer, porque confessam o pecado, mas não se arrependem. O que é uma pessoa que confessa um pecado e não se arrepende? É aquela que confessa hoje e amanhã está cometendo o mesmo pecado de novo. Aquele que confessa e o abandona, recebe misericórdia. A palavra pecado, ela quer dizer acidente.
Um acidente que acontece todo dia, no mesmo horário, da mesma forma, com a mesma pessoa, não pode ser chamado de acidente, meu irmão. Isso aí é repetição. E quanto mais você repete, mais ágil você fica na coisa. Um cara que toca violão, quanto mais ele treina, quanto mais ele toca violão, melhor ele vai tirar um som. Aquele que peca e todo dia ele comete o mesmo pecado, ele está ficando bom em pecado. Ou seja, ele está matando a sua alma todos os dias. Então isso não é acidente. Isso aí é prática constante. E acidente, uma coisa que não é uma prática constante. Acidente é algo casual, uma coisa que aconteceu sem vontade da pessoa. Aconteceu por acontecer. A gente pecar em uma área, de vez em quando, em uma situação, tudo bem. O que precisamos? Reconhecer, Senhor, pequei nisso. O que eu sei que é pecado? Como é que eu identifico que uma ação da minha vida é pecado? Como é que eu vou descobrir que aquilo que eu estou fazendo é pecado? Porque está na Bíblia. Então quando você lê Bíblia, quando você entende, quando você medita a palavra de Deus, você vai se tornando especialista no que é bom, no que é saudável. E tudo aquilo que você fizer que não é saudável, você vai entender, isso aqui fere a santidade. Isso aqui é uma ofensa à santidade de Deus. Isso aqui está me roubando a forma de ser santo. Ou seja, eu estou deixando de me parecer com Deus para me parecer com o inimigo. Porque no Salmo 115 diz que quando nós adoramos um Deus, nós nos tornamos semelhante a Ele. Então quanto mais você adora Jesus, mais parecido com Jesus você se torna. Ou seja, mais a tua origem você retorna. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então quanto mais eu adoro o nome de Jesus, eu adoro o Espírito Santo, eu adoro a Deus, mais parecido com Ele eu me torno. Ou seja, mais eu perco a minha forma de pecador e me pareço com Ele que é santo. Quem está entendendo, diga aleluia. É por isso, queridos, que não adianta só confessar, nós temos que nos arrepender. Diga amém. Olha só o que o Salmos 24, 7 em diante diz. Quando você expõe a tua alma à cura, a partir da confissão e arrependimento, você começa a ter livre acesso. Olha só um galardão que Deus dá. Olha só o que acontece na tua vida. As portas do sobrenatural começam a ser escancaradas. 24, 7. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. O que é portas antigas? Nessa versão aqui que estamos usando, a NVI, ela quer dizer portas da eternidade. Outras versões falam claramente, portas da eternidade. Porta da eternidade passada, porta da eternidade futura. Para que essas portas precisam ser abertas? Para você ter acesso ao sobrenatural e o sobrenatural ter acesso a você. Para você ter acesso à presença e a presença te envolver, te conduzir na eternidade para Jesus. Amém? Por que nós precisamos abrir as portas do sobrenatural? Para Jesus entrar na tua vida e permanecer de uma vez por todas. Quando você decide arrepender-se, confessando os teus pecados todos os dias, você abre as portas para que o Rei da Glória entre na tua vida. E o que transforma nossas vidas, meu irmão, não é saber a palavra, é viver a palavra. Não adianta eu apenas saber a palavra, eu preciso viver. É a mesma coisa. Quem já assistiu aquele programa MasterChef? Você consegue provar a comida que é feita lá? Como é que a gente vai provar? Fazendo em casa. Então querer viver a palavra sem a presença é a mesma coisa de querer provar a comida pela televisão. Não tem como, é impossível. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. Fala assim: Jesus é o Rei da Glória na minha vida. Eu creio, querido, que essa palavra ela vai desatar no interior de cada um de nós um tempo para nos fazer permanecer do sobrenatural.
Mas, como eu disse, não adianta orar e adorar. Você tem que realmente permanecer. E o Espírito Santo está conduzindo a Igreja Apostólica Família Betel para um tempo extraordinário. É um tempo de permanência. Não, eu vou falar novamente, é um tempo de permanência. E quando o Espírito Santo traz a revelação de uma palavra dessa, e ele descortina algo tão simples e ao mesmo tempo tão sério, porque não adianta você saber que você tem que confessar o teu pecado, você tem que saber que tem que se arrepender, mas por que muitos sabem, confessam e não se arrependem? Acabam escondendo o pecado. Aí é por isso que essa teologia da prosperidade tomou a igreja. É por isso que essa teologia da prosperidade invadiu a casa de Deus. Que as pessoas não vêm mais para curar a alma. As pessoas vêm para satisfazer a carne. O que é satisfazer a carne? Cavar bênção. Meu irmão, o bem mais precioso que existe em todo o universo não é ouro, não é prata, não são pedras preciosas, não são riquezas. O bem mais precioso que há em todo o universo são almas. É a minha alma, é a tua alma, é a alma das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Esse é o maior tesouro que existe além do universo. É esse tesouro que o Senhor quer conduzir para os tesouros do céu, meu irmão. Nós vamos entrar num tempo de sobrenatural. Como igreja, como família, como pessoas, como cidadãos dessa nação, como pessoas que fazem a diferença onde pisarmos as plantas dos nossos pés. E para tal acontecer, é necessário você ter a decisão de reconhecer os teus pecados, confessá-los, se arrepender e abandoná-los. Quem quer salvação aqui em nome de Jesus? Quem quer permanecer na salvação? Fica de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Não se distraia. Porque tudo que o inimigo quer é você distraído. A alma distraída, ela perde a oportunidade. A Bíblia fala, queridos, que cada um deve analisar-se a si mesmo. Ou seja, reconhecer o que está errado no seu interior. Mas não é a luz do entendimento humano, é a luz da palavra de Deus. É por isso que nós somos ministrados pela palavra. É por isso que nós lemos as Escrituras, porque as Escrituras, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós também sabemos que a palavra de Deus é a representação do próprio Jesus. Então, à luz de Jesus, nós devemos reconhecer os nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado confessado a Deus, ele é perdoado. E neste momento agora, um momento de oportunidade, em que nós já oramos para iniciar o culto, em que nós já adoramos a Deus com os nossos louvores, e que nós estamos sendo ministrados por uma palavra que é verdade e tem poder e autoridade para transformar as nossas almas. Nós precisamos receber cura. Analise a tua vida. Não olhe para a vida dos teus irmãos ou das pessoas que estão ao teu redor. Não olhe para os teus colegas de trabalho. Não olhe para aquelas pessoas que te ofenderam, que te atacaram. Agora é o momento oportuno para você olhar para si mesmo. Tem pecado oculto? Eu não estou falando daquele pecado que você escondeu debaixo do tapete. Eu estou falando daquele pecado que você pratica e você está ignorando porque está distraído, mas no fundo você sabe que é pecado. Talvez aquele pecado lícito, aquilo que você acha que não tem nada a ver, todo mundo faz, é uma coisinha simples, Deus perdoa, a carne é fraca.
Tem pecado que você tem praticado, meu irmão. Uma pessoa que tem as mãos limpas é aquela pessoa que não comete coisas erradas, que vive por princípios. Uma pessoa que tem um coração puro é aquela pessoa que não retém mágoas, que não nega perdão, é aquela pessoa que ama todos de graça e não deve a ninguém o amor, porque a Bíblia fala, se tem uma coisa que não podemos dever ao próximo é o amor. Uma pessoa que não vive na idolatria. A Bíblia fala que idolatria não é apenas se prostrar diante de imagens. A Bíblia fala que tem um pecado de idolatria disfarçado na vida de muitos, que traz condenação, que traz destruição e que traz consequência de morte, que é a ganância. A Bíblia fala que a ganância é semelhante ao pecado da idolatria. E uma pessoa gananciosa é aquela pessoa que troca Deus, que troca a renúncia de santidade na presença por qualquer coisinha do mundo. Jesus fala que nós não poderemos, é impossível. E se Jesus diz que é impossível, é porque é impossível. Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Mas nós sabemos que aquela pessoa que tenta servir a dois senhores, ela é uma pessoa que tem pensamento duplo. E a Bíblia fala que é impossível a esse homem, a essa mulher, receber alguma coisa de Deus. Pois o seu pensamento, ele não é um pensamento concreto. A sua fé é uma fé dividida. É impossível servir aos dois senhores. Fruto da ganância, fruto da raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E Jesus fala, é impossível você servir a Deus e as riquezas deste mundo. Quando você ignora princípios do reino, quando você ignora princípios da palavra, quando você, por exemplo, quer administrar os teus dízimos. Olha, eu não vou entregar meu dízimo no altar do Senhor, porque eu vou ofertar na vida de fulano, eu vou comprar uma cesta básica, eu vou fazer isso, porque dar o dinheiro naquela igreja, eu não concordo. Você não quer servir Jesus. Você está movido pela ganância. Você está com as mãos impuras. Você está com o teu coração preso nas riquezas do mundo. Você está dividido. Existem pecados que são óbvios e que é facinho da gente confessar. Existem pecados que estão matando a nossa alma. E como eu disse, não existe pecado que mata de repente. Existe pecado que está encrostado, que está oculto dentro de você, que dá legalidade para demônios atuar na tua vida, na tua família, ao teu redor, no teu caminho. E que precisam ser confessados, que precisam ser abandonados, que precisam receber cura hoje. Há uma unção de cura sendo projetada sobre nós. Há uma unção de cura, porque a salvação nos dá acesso à presença, mas a cura, que é o poder de Deus, nos faz permanecer para sempre da presença que é Cristo. É você quem decide o teu futuro, querido. É um futuro com Cristo, ou vai ser um futuro aventureiro longe de Cristo? Não existe vida fora de Jesus Cristo. Olhe para você mesmo. Qual é o pecado que você precisa confessar hoje? Hoje, agora, nesse exato momento, você não vai confessar para o teu pastor, você não vai confessar para o teu líder, você vai confessar agora para Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Há um portal do sobrenatural que está nos envolvendo, em que toda palavra, em que todo pecado que você confessar vai receber cura. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu estou ligando agora no céu essa palavra, que todo pecado confessado essa noite e arrependido em nome do Senhor Jesus vai ser desligado a unção para trazer cura aqui na terra sobre a tua vida. Tem pecado oculto aí, querido? Tem pecado oculto aí?
Você quer cura sobre este pecado? Você quer cura sobre essa área da tua vida? Você está pronto para confessar, para se arrepender e para deixar? Se você está pronto, saiba que ao tomar essa decisão, você vai ter uma alma sarada, vai ter uma alma que sabe o caminho do sobrenatural. Você vai ter uma alma próspera. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, como pastor deste rebanho, eu quero interceder e pedir diante do teu tribunal de justiça que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo nos represente neste momento de clamor que vamos apresentar diante de ti agora. Nós queremos reconhecer pecados, nós queremos confessar nossos pecados diante de ti, e nós queremos receber cura nas nossas almas. A partir deste momento de confissão, arrependimento e decisão de deixar, que o Senhor envie teus anjos para nos livrar desse fardo, pois decidimos lançar esse fardo sobre a cruz de Cristo. Vícios vão ser removidos da nossa vida hoje. Fardos, voz de condenação, toda nota promissória que o inferno tem, que dá legalidade para nos acusar diante do teu tribunal, seja lavado, remido, justificado pelo sangue do Cordeiro, mediante a nossa confissão, mediante o nosso arrependimento. Tudo o que nós queremos, Pai, é que o Senhor cumpra nesse dia com o clamor do teu povo, que é curar as nossas almas, removendo as condenações, as consequências dos pecados. A palavra já veio, manifesta do teu poder sobrenatural sobre nós. Ouve nossos pecados, perdoa nossos pecados, estabelece este ambiente, um ambiente de glória, onde tudo é possível que crê. Transforma o nosso interior e nos faz, Senhor, ser uma igreja sarada, uma igreja que representa a tua luz no meio das trevas, uma igreja que pode falar do amor de Cristo para aqueles que ainda não te conhecem, porque é uma igreja que é amada e reconhece o amor de Jesus. Nós não queremos falar algo como de um mito, algo distante que nós não conhecemos. Espírito Santo, nós te convidamos, inspira-nos a viver este momento sobrenatural. Põe a mão no teu coração, igreja. Se você não quiser, não precisa verbalizar, mas não perca a oportunidade, pois nesse exato momento há um ambiente espiritual para você confessar os teus pecados diante de Deus, se arrepender e receber cura. Tem pecado que está matando a tua alma, tem pecado oculto, reconheça, confesse e se arrependa, receba cura em nome do Senhor Jesus. Comece a orar, comece a buscar a tua cura. Pai, em nome do Senhor Jesus, entregamos nossas vidas à mercê da tua vontade. Manifesta o teu poder sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Que o pecado dos teus filhos, os levitas que estão neste ambiente, sejam aceitos, sejam reconhecidos, ouvidos por ti. Perdoa os pecados do Marcos, do Maico, perdoa, Senhor, os pecados da Maiara, perdoa